Eu sou de Brasília, né? Estou temporariamente em Brasília, trabalhando, originário de São Luís, Maranhão, mas de nascimento da cidade de Timbiras. Timbiras é uma cidade com menos habitantes do que Amambai, Mato Grosso do Sul. Deve ter uns 20 mil habitantes no máximo, né? Forçando muito. Mas tem uma particularidade que Timbiras fica próximo de Codó. Codó é a capital brasileira da magia negra. Então eu fiz uma pesquisa lá, existem 500 centros de Umbanda. Então vocês imaginem o trabalho que dá instituir um trabalho espírita em Codó, né? Nós temos hoje 2 grupos lá funcionando. Então, nós vamos agora começar o nosso trabalho especificamente e dizendo que é o trabalho espírita que cumpre efetivamente o que está no maior dos mandamentos, né, que Jesus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E também dá efetividade ao convite de Jesus, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o atendimento fraterno, essa porta, pode passar, que se abre nas instituições espíritas exatamente para recepcionar as pessoas que chegam, né? Das mais diferentes condições, as pessoas que vêm com problema ou que vêm com dúvida, são as mais diferentes. Então, nós sentimos essa necessidade de trazer esse trabalho de uma forma estruturada, né, com capacitação, de forma a oferecer informações, esclarecimento e consolo a essas pessoas que adentram no canal, né, do Espiritismo, no IRC Espiritismo, nas diversas áreas, né, de trabalho. Então, desde a constituição do IRC, que foi em 1º de junho de 97, o atendimento fraterno foi considerado uma das atividades mais importantes dentro dos objetivos fundamentais do trabalho, né? Isso consta das diretrizes que está na página dos operadores, né, diretrizes do trabalho. Então, consta lá que o atendimento fraterno é uma prioridade. E ele vinha sendo feito desde o início, porque as pessoas que adentram a casa espírita ou qualquer outra instituição, elas vêm pedindo um consolo, uma ajuda tal, não importa se tem ou não o trabalho constituído, nós não tínhamos. Então, os operadores faziam o que podiam exatamente para levar o esclarecimento e o consolo a essas pessoas, a esses usuários. Então, em 99, nós saímos de São Luís para um encontro de Campinas, São Paulo. E lá nós não tínhamos ainda esse pensamento materializado. Quando chegamos em Campinas, no dia da reunião do encontro, na casa do Roger, do pai do Roger, nós fizemos a reunião e ali surgiu a ideia. Eu ia com a ideia de estudo, mas não especificamente do atendimento fraterno. De repente surgiu a ideia de instituir esse trabalho, que foi apoiada pelos 15 operadores presentes, foi consenso, uma ideia apoiada por todos os operadores presentes. E o trabalho passou a ser organizado, nós fomos convidados pela ADM, né, para a gente, já que apresentamos a ideia, que a gente executasse, né? E hoje a gente tem medo assim de apresentar a ideia, porque de repente a pessoa diz, então você apresentou, vá lá e tome conta do serviço, né? Então nós fizemos a organização, logo, arregimentamos o pessoal, alguns da administração a gente convidou, porque esses já tinham um pouco mais de experiência e tal. Fizemos, fizemos um treinamento logo, né, uma divulgação bem ampla, e nós, em 17 de agosto de 99, fizemos a inauguração do trabalho, né? 17 de agosto de 99. Vocês observam que foi bem próximo do início, né? Eu entrei no IRC em 97. Eu estou comemorando também 10 anos agora, né? Um convite feito pela Elaide, que fazia parte também da administração, e eu estava lá no canal, né, navegando, de repente a Elaide acompanhando os debates, e ela me lança uma pergunta: você gostaria de trabalhar como operador? Eu disse: o que é isso? Ela disse: deixa para lá. Ela viu que estava totalmente zerado.
Aí depois o tempo passa e ela manda o convite para a gente e a gente aceita, né? E desde 97 nós estamos colaborando aqui. Viu? Então, da mesma forma que acontece na casa espírita, também acontece no mundo virtual. Só muda a forma. Aqui é físico, é presencial, e lá é virtual. Mas o trabalho, a estrutura, a assistência espiritual é a mesma. Tá? Não há por que considerar um trabalho diferente de outro ponto de vista. Né? Então, receber fraternalmente a pessoa que busca o canal, né, o IRC, porque é mais amplo, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo as suas dificuldades. Então a gente preserva, né, essa condição aí, primeira do trabalho, para que a pessoa sinta à vontade. Né? Então nós vamos conceder a essa pessoa as orientações, né, o consolo e o estímulo, né, para que ela possa superar as suas próprias dificuldades e vá em frente. Né? E aí, em seguida, nós encaminhamos para uma casa espírita que fique próxima da localidade de sua residência. Então, temos todo esse cuidado. Né? Examinamos se lá nessa residência tem um centro espírita, se é um centro confiável. Como a Deise já adiantou, normalmente quando a gente não sabe, a gente remete para a Federação Espírita do Estado. Né? Então, ele está, portanto, perfeitamente enquadrado, né, dentro das finalidades do IRC Espiritismo. Hoje nós temos uma equipe formada por 26 membros, sendo um coordenador, 2 substitutos, o coordenador sou eu, o substituto é a André aqui, o outro é o Rafael, e uma secretária que é a Solange. Aí vocês notam uma diferença entre os números apresentados pela Deise e os meus aqui. Ela apresentou 15, né? Incluindo a Thelma. 26 é porque tem colaboradores que é só do online. Eles não respondem perguntas, então aí o número é um pouco maior. Né? E desse número, nós temos 4 que estão com problemas temporários de micro. Né? Só olha, hoje eu não posso, nós estamos uma semana sem computador. Então, tirando os 4, nós temos 22 efetivos mesmo, hoje, trabalhando. Que é um número muito bom, né? 22 trabalhadores efetivos. Nem todos os membros são operadores do IRC, podendo ser colaboradores apenas da tarefa. Né? Às vezes são só do atendimento fraterno, não são operadores nem colaboradores do IRC. Até porque hoje nós temos na página do AF, que é uma página exclusiva, né? Então nós temos o convite lá, que as pessoas acessam e diz lá, pode fazer o treinamento todo trabalhador de casa espírita, os operadores e colaboradores do IRC. Nós omitimos, porque o convite era genérico, qualquer pessoa poderia fazer no início. Com o tempo a gente foi amadurecendo e vimos que a gente estava tendo muita dificuldade com pessoas que não tinham o perfil. Então, quando você diz trabalhador de casa espírita, em princípio, essa pessoa já traz uma das condições essenciais, que é ter o conhecimento. Né? E às vezes esse trabalhador é da área do atendimento fraterno, que é muito bom. E já vai melhorando muito aí. Então nós desenvolvemos em 3 modalidades. A primeira, online, né, diretamente no RC, no canal, atendimento, espiritismo atendimento, e offline através de e-mails, e a forma direta que é a mais difícil. Né? Nós só tivemos até hoje um caso de a gente procurar uma pessoa pessoalmente, né? Porque até em função do próprio objetivo do trabalho, né? A gente tem que não se envolver tanto assim com as pessoas para evitar dificuldades maiores. Mas se houver um caso excepcional de alguém com grande dificuldade de for procurado, a gente pode estabelecer esse contato direto. Né? Mas o usual é só o online e através de e-mails. E no canal Espiritismo Atendimento, nós temos o trabalho toda terça-feira, das 22 às 23h30, né? A rede Brasnet. Nós temos uma equipe que funciona de um dirigente, 2 recepcionistas e 2 entrevistadores. O dirigente ele faz um pequeno relatório da reunião e manda para a coordenação do AF. Toda semana a gente recebe esse relatório. A gente tem conhecimento do que ocorreu de importante. E temos esse recepcionista, que é o pessoal que recebe as pessoas que chegam. Né? Eles fazem a recepção para saber se o usuário deseja atendimento ou se está ali apenas para visitar, conhecer o trabalho. E temos os 2 entrevistadores, que é para o caso de o usuário pretender
dialogar com alguém, né? Quase sempre as pessoas entram apenas ou para conhecer, ou tirar dúvida, né, ou ler as mensagens. Porque enquanto nós estamos atendendo em private, então ficam os dois recepcionistas, ou mais algum voluntário, colando mensagens de cunho evangélico no canal, para não ficar, não dispersar a atenção das pessoas. Então eles ficam lendo aquelas mensagens, às vezes comentam, né, aguardando o momento de ser atendida. E tem pessoas que entram e saem plenamente satisfeitas, sem desejar o atendimento. Nós temos aqui até uma colega presente, que é a Flor Amor Eterno, Nick. Então ela é um exemplo disso. Ela toda semana está lá para contribuir conosco com as suas energias, né? Mentalmente desejando o sucesso do trabalho, tudo, lendo as mensagens. E ela, como outros, saem dizendo que entraram e saíram recompensados, né? Em função das energias do trabalho. E eu me lembro de um congresso espírita de Salvador, nós estávamos lá e entrevistamos o Divaldo Franco. E o Divaldo, nós perguntamos a ele o que ele achava desse trabalho, à distância, do atendimento fraterno, se ele viria a alguma efetividade e tal. Ele disse, olha, para o pensamento não existe distância. Então, onde quer que se encontre a pessoa, ela receberá, né, o atendimento tranquilo, da mesma forma que se estivesse presente. Aí ele diz assim, neste momento se encontram aqui Joana de Ângeles, Caibá Schutel, se eu não me engano, Gabriel Delane, Eurípides Bassanufo. Então eles estavam naquele momento que ele dava entrevista para a gente, esses espíritos presentes. Aí ele confirmou que o Caibá era realmente o coordenador, o mentor espiritual desses trabalhos de comunicação via internet, né? Vamos lá. Então, o offline já viram, pode mandar a pergunta para esse endereço, perguntas, para o próprio atendimento. E hoje nós temos também o CELD, que manda uma série de perguntas, né, para o nosso trabalho, né? E outras vias, às vezes em outras áreas a pessoa recebe e manda para a gente, né? Na vibração, quer dizer, até no Pautalk, né? As pessoas querem ir lá, e quando eles não podem fazer o atendimento, né, eles mandam para a gente, né? De forma que está bem amplo hoje essa recepção dos pedidos. Quando a Deise colocou ali aquelas mensagens de agradecimento, eu colei ali o que a gente coloca em toda a mensagem. No final da mensagem, da resposta, a gente coloca assim: no intuito de melhorar nosso atendimento, gostaríamos de saber se nossa resposta foi bem compreendida e aceita por você, bem como receber algum comentário adicional que você tenha sobre esse assunto. Além disso, seu retorno é grande incentivo para que continuemos nosso trabalho. Então, toda a mensagem, a resposta vai com essa mensagem no final. Então, isso induz a pessoa a dar um feedback para a gente, né? E essas mensagens, como a Deise adiantou, elas realmente são de grande estímulo. E hoje, com tantos anos de trabalho, eu só me lembro de um caso em que a pessoa não se sentiu plenamente satisfeita com a resposta. E ela tinha razão, porque nesse caso, ele é um caso grave, e o nosso companheiro que atendeu, ele não foi muito, assim, muito carinhoso na construção da resposta. Isso é um detalhe que a gente tem que observar. Mas esse companheiro, eu observei que ele não fez o curso. E é uma diferença que a gente percebe de quem fez para quem não fez. Então, quem não fez, normalmente faz uma resposta, vamos dizer, uma resposta comum, como faz para qualquer dúvida. Quem fez o treinamento, normalmente faz uma resposta muito mais trabalhada no aspecto do sentimento. Porque no treinamento a gente dá muita ênfase a essa necessidade de que a resposta realmente possa levar o consolo, não só o esclarecimento, mas também o consolo. E tem pessoas que mandam perguntas ou estão lá no online, é só para o desabafo. Elas não estão preocupadas com a resposta em si, mas ela quer um desabafo, fazer um desabafo. E a resposta for uma resposta muito fria, a pessoa não se sente bem, principalmente quando é um problema grave. Às vezes ela quer ouvir uma palavra de qualquer coisa assim para ela se agarrar. Entendeu? Logicamente que a gente nós não vamos nos comprometer na resposta. Mas no que é possível, a gente atende no esclarecimento e o consolo, faz o jogo, né? Até porque nós temos a compreensão hoje
de que o esclarecimento, ele é no fundo um atendimento fraterno. O simples esclarecimento de uma dúvida leva a pessoa, às vezes, a se sentir bem. Por exemplo, um drama grave que às vezes a gente recebe lá no AF é o homossexualismo, né? De vez em quando chega uma pergunta dessa aí. Então as pessoas querem ouvir a visão do Espiritismo sobre essa questão. E quando a gente esclarece, sem bater muito, assim, muito forte, as pessoas ficam satisfeitas, porque tinham essa dúvida que geralmente não encontram, né, em outros locais que não sejam na doutrina espírita, né? Então, e assim outros casos, suicídio e tal. Vamos lá? Então nós realizamos 2 treinamentos por ano, o primeiro em maio e o segundo em novembro, com um mês que antecede para a sensibilização. Então, nós vamos fazer em maio e em abril nós disparamos os convites para as pessoas, para os canais, né? As pessoas recebem o convite, operadores ou não, e vão se inscrever se estiverem interessados em fazer ou repetir o treinamento, né? Então, elas são feitas diretamente na página, né, que eu falei, tem uma página exclusiva, né? É o mesmo endereço do IRC, só que a gente acrescenta uma barrinha e o AF depois. Aí cai diretamente nessa página. Então, essa página, ela tem lá todas as instruções e a ficha de inscrição que a gente recebe automaticamente, né? A pessoa se inscreve ali e nós recebemos o pedido, né? Então, o público-alvo, já falei, são os colaboradores, operadores e trabalhadores de casas espíritas. Então, a metodologia do trabalho, né, do treinamento. Então, nós distribuímos um material que está na página do AF, nós temos estudo de casos preparados, e um deles é a pessoa que prepara, porque às vezes a pessoa tem interesse de ver uma resposta de uma questão que ela tem dúvida. Então, nós deixamos sempre um caso para a pessoa construir e ela mesma dar a resposta, né? Fica um pouco mais dinâmico, né? Então, nós realizamos reuniões presenciais, são 4 no mês, para discutir o material e dúvidas desses participantes. Hoje, nós estamos fazendo essas reuniões totalmente no Pautalk. O último treinamento nós fizemos todo no Pautalk. E as reuniões trimestrais de trabalhadores, de 3 meses, nós fazemos uma reunião de trabalhadores do atendimento fraterno. E nessas reuniões, nós temos feito também no Pautalk, né? Para o Hermes não dizer que a gente também não está entrando lá. Nós estamos indo devagar, né, Hermes? E nós estamos também com o objetivo de instituir o trabalho lá no Pautalk. Só que nós precisamos de uma segurança. E por isso nós não entramos ainda. Porque nós já tivemos iniciativas que começa e depois tem que recuar. Então eu sou mais do estilo do Bezerra de Menezes. É melhor você, em vez de dar 5 passos e ter que recuar 3, em vez disso, você tem que vai de 1 em 1, entendeu? Que é com mais segurança. Então, nós estamos com esse projeto. Lá na frente a gente vai ver. Passa aí. Passa. Aqui nós temos resultado dos treinamentos. Eu peguei 3 anos, 2004, 2005, 2006. Então, nós temos uma média aí de 10 pessoas que entram por ano. São as pessoas que concluem o treinamento. Porque nós começamos com cerca de 50 pessoas inscritas. São muitas, vocês observam aí, 50 pessoas em média. Dessas 50, só confirmam umas 20 ou 15 por aí, que confirmam depois. Aí conclui na faixa de 6, 5 no final, que para nós é compensador, né? Então nós temos aí 2004, temos a Edna que entrou da Noruega, continua até hoje colaborando. Temos aí 2004, segundo semestre, né? São 11 pessoas que fizeram. Passa. 2005, nós tivemos 3, 6, 11 também, como um de Portugal. E 2006 nós tivemos 9, né? Sendo uma da Suíça, uma da Suécia e um de Portugal. Esse Portugal foi o último aqui que fez. Da Suíça continua conosco, a Eliane não ficou com a gente, né? Um detalhe aí, quando nesse exercício, primeiro semestre de 2006, nós recebemos um convite de um grupo lá de 3 países, da Suíça, Suécia e Noruega. Então eles queriam colocar todos os trabalhadores para fazer esse treinamento, porque através da Edna eles souberam, né? E eles se inscreveram. Só que não tiveram a persistência, problema de dificuldade tecnológica, tal, o horário, né? Que nós temos 5 horas de diferença de lá.
Então, nesse caso aqui, por exemplo, Fernanda, da Suíça, quando nós fazíamos as reuniões às 10 horas da noite, ela estava lá às 3 horas da manhã, participando. Ela participou de todas as reuniões, 3 horas da manhã, levantava para participar do trabalho, né? Você veja o esforço dela, né? E foi até o final, né? A Fernanda. Pode passar. Então, eu vou passar a palavra aqui para o André, que ele conduziu um estágio que a gente fez aqui nesse último treinamento. Nós terminamos em novembro e nós só aprovamos uma pessoa. Nós ficamos assim muito sensibilizados porque 4 outras foram até o final com muito interesse. Aí eu conversando com o André, não seria bom a gente dar uma chance? A gente estabelece o estágio, passa mais um mês com essas pessoas e vamos ver o que dá. E ele vai falar sobre o resultado desse estágio. Oi, bom dia a todos, aos amigos da internet, um bom dia, um grande abraço a todos também. Ouvindo a história do RC desde o início, percebendo a estruturação, o interesse de todos os amigos, a gente faz uma comparação a respeito dos empreendimentos na nossa sociedade. São empresas que elas têm que se estruturar, elas têm que se montar, e elas só vão adiante a partir do momento em que elas conseguem adquirir credibilidade. O atendimento fraterno que nós temos é um dos trabalhos feito pelo RC Espiritismo, no processo de divulgação, serviço de perguntas e respostas e também de atendimento fraterno. Uma característica muito específica que nós temos nesse tipo de atendimento, diferentemente do que acontece num centro espírita, é que aquela pessoa que tem uma dúvida, que tem um problema, ela se aproxima e diz, eu estou com um problema. E a gente pergunta, qual é o seu problema? Ela fala, está acontecendo isso. E nós retornamos, você já fez isso? Já fez tal coisa? No atendimento fraterno é diferente. Às vezes são 2 páginas detalhando todos os problemas que ela tem, para que a gente possa depois ter uma resposta específica. Muitas vezes é uma linha. Eu estou desesperada e não sei o que fazer. Ponto. Em cima dessa frase, nós temos que desenvolver uma resposta que seja objetiva, que seja esclarecedora, que seja dentro do prazo, que nós temos um prazo para poder responder tudo isso, e principalmente baseada no, como no próprio nome diz, atendimento fraterno. E colocar compaixão, colocar respeito pela dor do semelhante é muito difícil quando nós escrevemos isso no papel. E nós percebemos isso no processo de formação de trabalhadores, que eles vinham com toda boa vontade, mas com falta de uma determinada capacitação. E então o Osmir começou a colocar todas essas etapas de trabalho, e nós percebemos que por mais boa vontade que as pessoas tinham, elas não conseguiam desempenhar essa função final. E nessa última fase, nós vimos que tinham pessoas que tinham interesse, mas nós não víamos, faltava alguma coisa. Porque, apesar da boa vontade, não tinha conhecimento da estrutura do trabalho. Elaboramos, então, a partir desse ano, um estágio, onde nós apresentamos vários casos sobre abortos, sobre alcoolismo, homossexualismo, depressão, vários tipos de problemas, para que os estagiandos, esses nossos colegas dessa última etapa, pudessem assimilar exatamente a proposta do trabalho que nós tínhamos. Para quem não conhece, o atendimento fraterno, ele se encontra no www.irc-espiritismo.org.br. E ali nós prestamos perguntas e respostas, prestamos atendimento fraterno e também a própria divulgação da doutrina. Então, em cima desse nosso interesse em adquirir trabalhadores, não que para nós seja um excesso de trabalho. Não, eu estou recebendo tantos atendimentos por dia para resolver, eu não aguento mais, porque todos têm boa vontade. E cumprem um prazo, porque nós primamos por esse cumprimento e também pela manutenção do padrão que nós estabelecemos. Então, não seria um excesso de trabalho, mas quanto mais trabalhadores nós adquirirmos, muito mais amplo será, muito mais visões diferentes nós teremos do atendimento que é feito. Então, nós elaboramos essa nova etapa, que foi muito bem sucedida, porque daqueles formandos que nós não víamos ainda um potencial, uma capacidade de execução do trabalho, havia o potencial. E depois, terminado esse estágio, nós conseguimos aproveitar todos os estagiandos, porque eles começaram a compreender a forma, a metodologia do trabalho, começaram a se aprimorar. E junto desse aprimoramento, eles se auto-aprimoravam também. Porque é difícil você colocar o seu sentimento no papel, sentimento numa linha escrita. Essa frieza, essa dificuldade que existe na internet, uma frase pode ser interpretada de diversas formas.
E no atendimento fraterno nós temos que colaborar, temos que fazer de tudo para que aquela mensagem atinja seu objetivo, que é a consolação, que é o esclarecimento, mas colocar também aquela gota de amor, que é a parte mais difícil para todos nós. E nesse estágio nós conseguimos atingir esse objetivo. Conseguiram cumprir tudo aquilo que nós desejávamos, conseguiram participar muito mais ativamente dos trabalhos e agora são atuantes e ativos no nosso trabalho. E assim a nossa equipe vai crescendo mais. Vamos recebendo convites, como o Osmir colocou para nós, para desempenharmos essa tarefa junto a outros grupos. E assim o IRC, como aquela instituição de credibilidade, de objetividade, cumprimento de prazo, de seriedade, faz com que o IRC seja hoje reconhecido como uma grande empresa espírita, não empresa espírita com o objetivo de materialista, mas o objetivo de divulgação, o objetivo de divulgar aquilo que a doutrina nos propõe, não como informação, mas como melhoria que todos nós podemos ter. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, André. Então, nós observamos aí, nessa parte do estágio, que é um treinamento extra, uma coisa interessante é que nós vimos no espaço de um pouco mais de um mês, uma evolução desse treinamento. As 4 pessoas, no final, estavam apresentando respostas da forma como nós desejaríamos, bem construídas, atendendo todos os requisitos de correção, aspecto doutrinário e o aspecto moral, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora. As avaliações dos estudos de caso, né, no caso do treinamento, são feitas pelos colaboradores e pela coordenação do AF. Então, nós iniciamos o treinamento, convidamos antes um grupo de pessoas interessadas, de operadores, para colaborarem conosco, que são as pessoas ativas. Então, elas fazem avaliação com a gente. Elas fazem a primeira avaliação das respostas, depois a coordenação faz uma segunda avaliação, que inclui até a avaliação do operador. Se nós não concordarmos com as críticas do operador, a gente faz um ajuste, né? Conversa com esse operador para que não haja constrangimento, né? Então, é interessante que a avaliação é feita o tempo todo. Às vezes a pessoa fica preocupada, olha, e depois, quando eu estiver trabalhando, eu fico preocupado, e se minha resposta não atender, né? É o seguinte, aí a gente responde, nós estamos avaliando todas as respostas. Então, e as pessoas estão aprendendo o tempo todo, porque nós avaliamos, fazemos as justificativas, né, e encaminhamos para o operador, para o colaborador. Nós fizemos essas correções por isso, por isso, por isso. Então, a gente discute e mostra por que a gente fez a alteração. De forma que não há nenhum perigo, um risco de uma pessoa mandar uma resposta que possa contrariar os objetivos do nosso trabalho. Nós temos aí o mesmo quadro que a Deise apresentou, eu coloquei tudo num quadro, né? Do lado direito é o AF, né? Que começou aqui, vamos dizer, no controle em 2002, a AF por e-mail, né? 2001, 242, aí teve uma evolução até 2006, né, para 356. Passo seguinte. Agora nós temos aí um quadro dos atendimentos online, né? Em 99, de 31 de agosto a dezembro, né, 31 de dezembro, que começou, nós tínhamos 17. 2000 até 1º de agosto, não tive controle depois, 60. 2001 nós não temos registro, foram extraviados. E 2002 para frente, 65, houve uma evolução, né? Com 2006 houve uma ligeira queda, que eu explico. Porque nós tínhamos uma presença de muitos usuários no canal Espiritismo. E nos 2 últimos anos houve uma queda da presença desse pessoal. Então a gente chamava o pessoal para ir para atendimento. E agora não tem mais a quem chamar. Então ficou um pouco essa queda. Só que essa estatística ela não é muito real. Por quê? Porque no dia em que nós temos, por exemplo, uma pessoa que pede atendimento, nós temos às vezes 10 que estão ali ouvindo, que tirando dúvida, às vezes 5 pessoas tirando dúvida. E a rigor, se a gente for analisar com amplitude o objetivo do atendimento fraterno, uma pessoa que chega para tirar dúvida é um atendimento fraterno, entendeu? É um atendimento. Porque às vezes ela chega para tirar dúvida porque ela não quer se declarar também. É um problema dela, mas ela tira dúvida como se fosse de outra pessoa. Às vezes até o e-mail, ela diz, é uma amiga, está sentindo esse problema, tal.
mas é para ela própria, ela não quer se comprometer. E lá, presencialmente, é a mesma coisa. Eu só quero tirar uma dúvida, tem uma pessoa que tem tendências homossexuais e tal, eu queria ver qual é a posição de vocês. E a gente vai, orienta, é para ela a pessoa. E, às vezes, tem situações que começa com tirando dúvida e termina ela própria se declarando, né, com um problema, né? Mas não é o normal. Então, se a gente fosse atuar com mais rigor nesse controle, o número seria 3 vezes maior, pelo que eu fiz o apanhado, né? Observações, muitos usuários comparecem somente para ler as mensagens e tirar dúvida, como eu falei. E a frequência baixou com a diminuição dos usuários no canal Espiritismo. Nós temos aí, como eu falei, 26 colaboradores, com as revisões já foi falado, Osmir, Rafael André e a Secretaria de Solange. Então, o SPS 21, né, com a revisão de Deise, Sônia e Sérgio, né, passa. Um detalhe interessante aí, que tanto para um trabalho quanto para o outro, nós instituímos como campanha. Não só a procura a uma casa espírita, que é para dar continuidade, né, aos trabalhos que ela deve participar, o aprendizado, reunião de estudo, de palestra, a leitura, como nós incluímos como campanha o Evangelho no lar. Porque se a pessoa fizer pelo menos metade do que nós sugerimos, tranquilamente que ela vai melhorar. Então, se ela retornar e dizer, olha, eu não melhorei nada, que ocorre muito na casa espírita. Sim, mas você fez o Evangelho no lar? Não, ainda não fiz, então começa a fazer. E há casos em que as pessoas, naquelas respostas, elas dizem, comecei a fazer, estou me sentindo bem melhor, minha família está melhorando. Por que essa campanha? Devido à importância dele e porque as pessoas vão no centro espírita e no canal, mas não levam os seus familiares, só vai a pessoa. E onde é que está o auxiliar, o filho, o marido, a esposa, a tia, a sogra? Estão lá em casa. Então leve esse trabalho para lá, que todo mundo vai ser beneficiado. E às vezes o problema está no clima doméstico, que está muito pesado, muita briga, muita desavença. Se ficar só na pessoa, não há essa passagem de conhecimento, né? E nem desses recursos outros. E lá nós temos os textos, na página do AF, nós temos sobre vários assuntos, entre os quais o Evangelho no lar. Então, se a pessoa está com problema na área do aborto, ou uma pessoa conhecida, na área do suicídio, obsessão, sofrimento, de modo geral, vá na página do AF que nós temos os textos lá sobre isso, de autores selecionados. Temos também uma página, um lado lá, do lado direito da página, que tem 20 mensagens que estão, vamos dizer, faladas pelo Chico Xavier. Então, com uma músicazinha de fundo e o Chico comentando. São 20 mensagens. São super interessantes, né? Então, a pessoa quiser ouvir em casa, é só acessar lá, que se tiver o som no microcomputador, a pessoa vai ouvir o Chico Xavier pronunciando aquelas mensagens, né? Lendo as mensagens. E as principais finalidades, o roteiro, tudo, né? Nós temos lá. Nós temos como projeto estabelecer a reunião no Paul Talk. Nós já pedimos ao André, que tem uma ligação mais forte com o Paul Talk do que nós, para ele se encarregar dessas iniciativas primeiras, a equipe que esteja disponível, a gente fazer um mini planejamento e depois a gente avaliar do dia, o horário, quem vai participar, para a gente poder instituir lá no Paul Talk, né? E o André, quando ele tiver condição, ele vai nos repassar isso, né? Então ele está, por iniciativa dele, com a minha concordância, está sendo criada uma lista de temas muito interessante, né? Você já deve ter tomado conhecimento. Então nessa lista de temas, sobre todos os assuntos que a gente julgar importantes do atendimento, nós vamos criar essa lista, que é para uniformizar as respostas. Então a pessoa está com problema na área do aborto, então a gente cita os textos, nós citamos livros, citamos vídeos, palestras, tudo que a gente tem disponível, né? A gente lá encaminha para a pessoa. E a criação de um banco de dados é um sonho, porque em vários encontros a gente tem falado sobre isso. Nunca deu certo, né? Porque é muito sério, requer muito esforço, porque isso aqui vai resgatar a memória do nosso trabalho, entendeu? Nós não temos essa memória ainda, quer dizer, lá, inclusive para consultas dos operadores e de interessados, né? Mas se um dia vai chegar lá, a gente vai construir isso, né? Para concluir,
Então, informando que esse trabalho do atendimento, ele não só enriquece quem vem atrás do conhecimento, do consolo, como nós. E às vezes nós somos muito mais necessitados do que aquele que está ali, como ocorre nas reuniões mediúnicas do centro espírita. Às vezes a pessoa diz, eu vou lá no centro para ajudar. Às vezes vai para ser ajudado, porque chega com mais problema do que os outros. E eu tenho percebido reuniões mediúnicas em que o alto muda todo o objetivo daquele dia. Em vez de atender aos espíritos, vai atender a todos os encarnados, né? Porque como é que vai atender aos desencarnados se o encarnado está obsidiado, por exemplo, está com problema? Então tem que trabalhar o encarnado para depois ele ter condição de ajudar o outro, né? Então nós aqui aprendemos também através desse trabalho, desenvolvendo esse sentimento do amor, da compreensão, do carinho, né? Porque aí é onde vai ver essa necessidade. Se o cara estiver ali com aquela linguagem muito fria, ele não vai atender esse objetivo, né? E eu retirei aqui, de uma resposta do último treinamento de uma colega que fez, ela mandou o agradecimento, e eu achei tão interessante que eu copiei aqui como conclusão, porque é o que nós pretendemos, o que ela falou. Ela disse assim, entre outros, é importante a compreensão de que este é um trabalho de doação, de responsabilidade e de compromisso doutrinário e moral. Em doutrina espírita, o estudo é primordial, nada se aprende e termina ali. Não existe nada pronto e acabado, então nós estamos sempre aprendendo. É necessária a continuidade do estudo para que possamos agir com segurança e de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós temos observado, por exemplo, em algumas questões, uma evolução nossa. A questão do homossexualismo, por exemplo, no início, nós mandávamos uma resposta um pouco dura, né? Porque a gente pegou autores, né? Depois eu fui amadurecendo e vi que não estava ajudando muito, né? Então a gente tirou aquelas partes mais endurecidas e suavizamos um pouco. Amaciamos, como diz o Rafael, né? Amaciamos um pouco. Porque não vai resolver. A questão, por exemplo, do suicídio. Numa palestra espírita, se você, uma pessoa que teve um parente que cometeu suicídio, esteja assistindo, e nós formos falar só na dureza da lei, a lei de causa e efeito, do retorno e tal, essa pessoa vai sair pior do que quando entrou. Porque ela não veio receber condenação, ela veio receber uma palavra de esclarecimento, de estímulo, para o que pode fazer uma pessoa que cometeu suicídio. Entendeu? Ela não está perdida para sempre, ela tem todo um trabalho de reajuste aí depois. Então esse é o espírito do nosso trabalho. Nós encerramos aqui aos 40 minutos, que foi o tempo que nos foi dado, né? Aí compete a ele dar 5 minutos ou não para a pergunta, assim, é o já. Então, tá. Ótimo. O curso será realizado em maio. Em abril, do dia 1º a 30 de abril, a pessoa vai na página do AF, que é a mesma irc-espiritismo.org.br/AF. Entendeu? Então vai lá nessa página, tem bem embaixo tem inscrição, né? A pessoa preenche a ficha ali e no final ela submete, a gente recebe automaticamente. A outra pergunta, o perfil para a pessoa fazer, o requisito, é ser trabalhadora de centro espírita ou instituição espírita, de modo geral. Ou ser colaborador do IRC, né? O operador, colaborador. Mas, basicamente, a pessoa ter o conhecimento razoável da doutrina espírita, né? Esse é o requisito primordial. Então, eu agradeço aqui a compreensão. Para nós foi muito enriquecedor a gente estar aqui comemorando esses 10 anos, porque nós estamos o tempo todo atrás de um computador. É importante esses encontros pessoais, porque não somente nós nos enriquecemos mais, nós nos confraternizamos e serve de estímulo para aqueles que estão começando ou que estão lá, mas estão com uma séria dificuldade. Para eles perceberem que esse trabalho ele requer muito esforço, muita abnegação, muito desprendimento. E nada você vai conseguir na vida sem essa força de vontade, nada. Então não é só no espiritismo, não é só nesse trabalho nosso que se enfrenta dificuldade. Em todo lugar se enfrenta dificuldade. Então, se for a partir daí, tem que haver o esforço pessoal, né? Até aquelas pessoas que buscam atendimento também. Porque se Jesus disse assim,
vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, existe uma expressão dele também dizendo assim, que vos ameis uns aos outros. Então, ninguém vai receber uma assistência, vamos dizer, efetiva e trabalhar se ele não se modificar, se não houver uma reforma, se a pessoa não amar. Mesma forma que entre nós trabalhadores, se não houver esse esforço de compreensão elevada, de tolerância, de estar junto, de compartilhar, entendeu? Então nós não vamos para frente. Então o que é mais importante é também isso que a gente observa entre nós, esse carinho, essa espontaneidade, esse sentimento de fraternidade. Isso aqui é importante, né? Então um abraço para todos. Qualquer dúvida estaremos aqui para tirar depois do trabalho.